Mary, você tá mutada. Não estamos te ouvindo ainda, Mary. Clicar na tela e clica ali no É porque eu sou uma goiaba e eu desliguei o fone. Óbvio. Ah, mexer com velho é complicado. Tem como compartilhar o meu arquivo, por exemplo, a minha apresentação de PDF aqui no celular? Tem. No chamada com vocês? Uhum. Aham. Sim, elas falam sim. Aí, obviamente, elas têm a capacidade. Elas acham Tem que eu tenho a um capacidade. negocinho que é tipo um triângulo e tem uma setinha nele. Você tá pelo celular? Eu estou no celular, porque meu computador morreu. Tem os 3 pontinhos. Isso. Você vai nos 3 pontinhos. Já fui. No canto superior direito tem um quadradinho com uma flechinha para cima, Mary, tá vendo? Tá, já apertei. Aperta nele, aí você pode apertar em continuar, ou no quadradinho ali, compartilhe também o áudio do dispositivo. Aí você pode, se você for compartilhar algum áudio dentro... Não, é só uma coisinha. Então é só apertar continuar. Daí você Iniciar. vai compartilhar. Uhum. Eu estou compartilhando, graças a Deus. Ok, agora eu tenho que achar meu arquivo. Isso. All right. Peraí. Tenham paciência com essa loira aqui, que nós chega lá. Tudo é uma questão de patience. Come on. There you go. Open. Yeah. Just hold your horses. Where in the world is it? Here you go. Samsung, meus arquivos. Documents. No. There you go. Aleluia. Vocês estão vendo alguma coisa? Quer dizer... Sim. Tá abrindo o PowerPoint, acho que é. Isso, é um PowerPoint. Espera aí que eu vou... A gente respira fundo, que é um celular antigo, né? Uma coisa assim. Diga, Cris. É só eu tô ouvindo esse barulho? Não, é do microfone da Mary. Vocês estão... Todo mundo tá ouvindo tum-tum-tum. Ai... Oi, tum-tum-tum, bate coração. Oi, coração pode bater. É assim. Oh, come on. Achei que era tudo de remédio. Come on, baby. Thank you very much. Será que se ficar sem o fone, Mary, será que para o barulho? Vamos ver. Se você desconectar o fone. Desconectei. Parou o barulho? Sim. Então, forget Margarete, tradução, esqueça Vanessa, no fone. Tá bem. Aí, melhorou. Senão você ia ficar louca, né? Alright, peraí, ok. Desculpa aí, gente, a gente vai tentando fazer os negócios ao vivo. É um pé nos ovários, porque a gente não tem saco. Yeah. I know. No. Come on. This is possible to do, it has to be. Ai, eu vou ter um ataque cardíaco. Cadê o tum-tum-tum? Não. This is not working. Okay, let's come on. Nossa, isso é um... Droga. Vão falando alguma coisinha aí, gente. Pera aí. A gente tá acompanhando aqui sua abertura dos slides. Minha abertura, meu sufoco danado. Só porque E tentando fazer tradução de algumas frases também. A gente tá misturando inglês com Estamos aprendendo inglês também. Não, isso daí sou eu, né, fia? A gente tá numa aula. Essa é a aula, né? Eu sou assim. Ai, come on, baby. Give me a break. This is too bad. Ok. Apertando a linha apresentação, será que... Eu tô apertando, mas eu tô achando que o meu celular tá com uma lerdeza total que, olha... Eu acho que você vai ter que abrir ele em
PDF pra você conseguir mostrar pra gente. Aí não tem graça. E tem um monte de coisinha. Se você quiser me enviar, Mary, talvez no WhatsApp, eu posso tentar abrir por aqui também. Aham. Pera aí. Patience, Madeleine, patience. This is the pain of the butt. Come on, you can do this. Okay. Compartilhar. Vamos ter fé. Então, vocês já estão vendo que celular velho, computador velho, não dá muito certo. Vamos lá, estou te mandando, Letícia, só que ele foi como PDF simples, né? Tá, eu tento abrir aqui ele no PowerPoint. Right. Então, aí a gente chega aqui e tem que cancelar o que eu estava fazendo, certo? Ok, peraí. Certo. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu apertei para. Olha, ela está compartilhando. Ah, é só. Não, dá licença, isso é uma sacanagem muito grande. Veja se vai, veja se vai. É, ele vai. Tá indo. Tá indo. Tcharam! Vamos lá, logicamente, pelo slide primeiro, óbvio. Aleluia, tem gente inteligente nesse grupo. Amém. Deixa eu só cantar aqui. Acho que ele vai ficar assim, né? Olê, coloca ali para apresentar isso. Oh, que coisinha mais bonitinha, me dizeu. Muito bem. Que Rubens sabe. Volta. Oh, ele veio até com os negocinhos. Que legal. Muito bem, meninas, sejam bem-vindas. Desculpe o tamanho da tela, eu não sei, acho que vocês conseguem aumentar aí no computador de vocês, não sei como é que pronuncia. Mas, enfim, sejam bem-vindas ao curso A Mulher Cristã. Ele é baseado nesse curso do Ebenezer. Foi um curso que foi bolado durante a pandemia. Eu não ajudei muito em organizar, foram outras pessoas, mas eu estava olhando meu caderninho, eu dei 6 aulas, para 6 grupos diferentes, que eu dei essas aulas junto com, lógico, com outras professoras. Então, foi um aprendizado muito grande e acho que vocês vão gostar bastante desse curso. E vamos lá. Próximo, por favor. Esses são as aulas que nós vamos dar, tá bom? O curso, na verdade, eles são 15 aulas. Como vocês viram lá, depois eu passo o link no grupo para vocês entrarem, se vocês quiserem entrar, fazer o curso, ele é gratuito no Ebenezer. Eu refiz o curso para relembrar algumas coisas, e é muito válido, só que eles são 15 aulas, e é um curso prioritariamente feito para pessoas não cristãs. Como nós somos cristãs, então eu adaptei o que a gente aprendeu naquele curso, e eu estou fazendo ele em 6 aulas, tá bom? Aí nós vamos ter hoje a primeira aula, que é no princípio e tradições e costumes, beleza? Pode passar, bonitona. Muito bem, antes da gente começar, isso. Antes da gente começar, nós precisamos ter em mente 3 perguntas básicas que você precisa adaptar em qualquer texto. Talvez algumas de vocês conhecem, se vocês estão acostumadas já a participar de cursos, mas as perguntas são, pode fazer para mim. Primeira pergunta, quem está falando no texto? Segunda pergunta, para quem que essa pessoa está falando? É a terceira pergunta, qual é o assunto? Essas são perguntas que nós temos que aprender a fazer todas as vezes que você pega um trecho da sua Bíblia que você vai ler. Por quê? Porque às vezes as pessoas em outras denominações, de outras religiões, eles pegam um pequeno trecho, estão lá e fazem a sua religião daquele pequeno trecho. Como nós somos
boas pessoas que amam estudar a palavra, nós temos que aprender a sempre questionar e ter certeza exatamente daquilo que está na Bíblia contra aquilo que as pessoas estão nos dizendo. Então, pode passar aí para mim, por favor. A gente põe um exemplo aqui. Qual que é o exemplo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí vai indo. João capítulo 1. Quem está falando nesse caso? Podem responder. No caso João. desse trecho. João, o apóstolo. Isso, exatamente. Porque foi ele que escreveu. Para quem que ele está falando? Para nós cristãos. Exatamente. E qual é o assunto? Falar que Cristo era o verbo. Ele Exato. era Deus e falava com Deus. Esse é um dos primeiros trechos que a gente usa quando uma pessoa não é cristã, para você tentar ajudá-la a entender quem é Jesus. Você lê esse primeiro trecho, do versículo 1 ao versículo 14. E no final, se a pessoa ainda não se convenceu que Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele era o verbo, ele é Deus, aí fica um pouco complicado continuar os estudos. Mas esse é um exemplo para vocês, bem prático, principalmente para quem conhece a Bíblia, de ter sempre essas perguntas em mente. Às vezes você está vendo um trecho de uma carta, quem que está escrevendo a carta, para quem foi escrito. Às vezes você tem que voltar alguns trechos, alguns capítulos, versículos, para poder entender tudo que está sendo falado naquele local. Então, guardem sempre essas perguntas. Quem está falando, para quem e qual é o assunto. Pode clicar aí, Letícia, por favor. E aí nós entramos em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, que é logo depois do pecado. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é tão bonito, coisa linda, tudo bem ajeitado. Aí vem o goiaba de Satanás vestidinho de uma cobrinha, aí vem os dois chongos e pronto. Aí a nossa vida ficou difícil. A partir de Gênesis capítulo 3. Continuando o próximo slide, nós vamos entender o seguinte. Esse é o esboço do que nós vamos falar. Aquele versículo de Gênesis que estava por último, ele fala sobre a mulher. E nós vamos falar sobre a mulher. Esse é o nosso curso. Nós vamos conversar sobre a mulher em todos os sentidos. Hoje vamos falar sobre o princípio, né, de Deus, se nós somos companheiras ou servas, a ordem natural das coisas e a Constituição determina a função. Isso que nós vamos ver. Nós vamos ver duas coisas, lembra? Nós vamos ver a lição 1 e a lição 2 juntos. Então, a gente fez um micro resumo para poder facilitar. Pode passar, bonitona. Próximo. Olha que interessante. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, nesse trecho. Para vocês irem acompanhando. Aí vocês já aproveitam. Se vocês forem que nem eu, vocês dão aquela riscada básica na Bíblia. Minha Bíblia é toda riscada, cheia de trechos, cheia de coisa. Mas esse trecho, que é do versículo 26 ao versículo 27, né, que fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E uma coisa que a gente, quando começa a estudar a Bíblia, a gente logo tenta buscar informações ou palavras-chave nas escrituras originais. Aí, como a gente está estudando com os outros cursos, nós sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E nós temos várias, digamos assim, rolos e transcritos, etc., originais de diversas épocas que comprovam e que falam os trechos que Deus inspirou os homens a escreverem.
E uma palavra que é interessante é essa, Adam. Adam, no hebraico, significa raça humana. Mas quando foi traduzida a Bíblia, eles traduziram como homem. E às vezes as pessoas imaginam que o homem é uma coisa, a mulher é outra. Tem até um livro, né? Os homens são de Vênus, a mulher de Marte, é para lá que eu vou. Umas coisas meio absurdas assim. Mas não, nós não somos tão diferentes assim. Pode clicar para nós, Letícia. Nós fomos criadas à imagem de quem, de acordo com esse trecho? Imagem e semelhança dele. Exatamente, imagem de Deus. Pode continuar, Letícia. A mulher e o homem são iguais, de acordo com esse trecho? Levando em consideração que a palavra Adam é raça humana. O que vocês acham? Sim. Sim, são iguais. Pode continuar a ler. Olha o que está escrito aí em João 4, 23 a 24. Quem quiser pode ler, só o que está na tela mesmo, é que eu não enxergo com óculos. Quiser ler aí? Eu posso ler. Pode ler, Carol. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, de 23 a 24. Muito bem. A gente até canta um hino baseado nesse trecho. Clica aí para mim, Letícia. Então, nós entendemos pela palavra em hebraico Adam, raça humana, que nós mulheres, nós somos espiritualmente iguais aos homens. Não tem diferença. Nós temos diferenças físicas muito nítidas. Força, a parte física mesmo, nossa, geralmente estatura. Então, nesse sentido, nós somos diferentes. E os nossos papéis dentro da igreja, de acordo com a vontade de Deus, que é um estudo que nós vamos ver mais para frente. Nós somos diferentes nisso, mas espiritualmente, nós, mulheres e homens, foram criados à imagem de Deus. Fazemos parte do Adam, da raça humana. E aí vem aquela pergunta. Tá. Então eu sou companhia do homem ou eu sou serva? Porque nós vamos ver daqui a pouco as ideias que o mundo tem sobre exatamente isso. Pode passar, por favor. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem seja só. Vou fazer uma auxiliadora. Pode passar, próxima. E aí vem idônea, que muitas vezes é traduzido de uma forma não exatamente como a Bíblia diz. O dicionário é o que eu coloquei ali, é o que fala o que é o idônea. Mas no hebraico, neged, eu acho que é assim que fala, significa a altura de, que corresponde. Porque não tinha. O que a gente tinha naquela época? Os animais, as plantas. Não tinha nenhum ser que chegasse à altura do homem. Então, nesse sentido, idônea, vem do hebraico neged, que significa a altura de, que corresponde. Aí você tem Efésios 5, 22 e 23, qual é o papel da mulher, que ela precisa se sujeitar ao marido. Pode clicar de novo, Letícia. E aí você tem 1 Pedro 3,7, que eu acho que é um trecho muito interessante, porque a mulher ela é tratada como um vaso frágil. A mulher é frágil? Sim, a mulher é frágil. Ela pode até ser fisicamente forte, mas ela é frágil dentro do relacionamento que Deus determinou desde o início, desde Gênesis.
ela é a parte que completa o homem. Ela é a parte mais bonita do homem. Cá para nós, filha, a mulher é linda, eu sinto muito. Os homens, né? Mas a mulher é poderosa. E é um vaso frágil. É muito lindo esse trecho. Pode clicar, Letícia, para nós, por favor. E eu gosto disso, porque submissão vem da palavra de missão, ou seja, nós estamos debaixo da missão do nosso marido. Nós vamos ver mais para frente, numa outra aula, uma figura que explica exatamente isso. Na família que Deus determinou, primeiro você tem o homem, depois você tem a mulher, depois você tem Deus, o homem, a mulher, os filhos. Lá no último, o trabalho. Essa é a ordem que Deus determinou desde o princípio. E nós vamos ver vários trechos mais para frente, exatamente, nas aulas, nós vamos estudar com um pouquinho mais de profundidade sobre isso. Pode passar, Lê, por favor. Portanto, filha, essa é a abordagem do princípio. Aí vem a conclusão, uma palavra de ânimo para a mulher. A mulher cristã encontra alegria e contentamento em ser mulher. Numa fase de hoje, onde virou moda ser transgênero, onde virou moda ter o LGBT ser Z, onde virou moda, não, você tem que me aceitar. Sim, a gente aceita a pessoa, não o pecado. Então, as coisas hoje estão bem complicadas para nós mulheres sermos mulheres. Aliás, a gente virou um bicho esquisito, porque nós somos mulheres. Nós somos femininas, nós somos pessoas que amam Deus. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa diferença do feminina, feminista, que existe hoje em dia. Nós daqui a pouco já vamos falar sobre isso. Aí, então, esse é o que é o princípio. Guarde bem. Primeira aula, isso é um resumão. Quando você entra lá no curso do Ebenezer, ele tem várias coisas, tem slides, é muito mais complexo, tem mais informações. Mas um resumão é esse. A mulher desempenha seu papel com a máxima habilidade possível, deixando para outros tarefas que não condizem com o seu papel. E isso se refere, obviamente, ao que está mais em pauta hoje, mais em alta, é a mulher ser pastora. E eu falo para o povo, gente, só teve uma pastora, que era pastora de ovelhas, o resto mesmo de comandar, isso nunca existiu. E isso nós também vamos ver numas aulas mais para frente. Pode passar, Lê, por favor. Aí nós temos a lição 2. Tradições e costumes. Então, nós vamos aprender sobre 2 princípios importantes, a tradição e papéis de cada sexo, tradições e costumes, e etc. Aí, positivo, Letícia, beleza. Aí a gente começa com algo muito interessante. Etimologia. Ai, meu Deus, bem aquela foto, volta lá. Ai, que coisinha ali, olha que lindo. Muito lindo. Não tô escutando ninguém. Meu Deus, calma aí, só um segundo. Não. Aí. Ai, que bom que tem gente que nem eu. Peraí. Aí. Peraí, eu não entendi o que refere. Isso. Perdão. Aí vem. Aí. Isso. Parabéns, Foi. parabéns, parabéns. É que a gente ficou emocionado de ver aquela barriguinha linda. A sua, óbvio, o do maridão era um a mais. Assim. Fala, Aí, agora... Cris. Pode falar, Cris. Uma perguntinha, esse material depois vai ficar disponível pra gente? Porque não tá dando tempo de copiar muito rápido. Positivo, eu mando para vocês, pode deixar, eu mando essa que eu mandei para ler. Lê, se você quiser depois colocar no grupo, pode pôr. Fica disponível sim, porque vai ficar anotando, é bastante coisa mesmo. Muito bem, pode passar, Lê. Tadã! Tradições e costumes. Tudo começa com que rubem os tambores. A palavra etimologia.
Étimos, que vem do grego verdadeiro, logos, que vem do grego também, estudo. Nós vamos estudar sobre o verdadeiro, óbvio, nós sempre vamos estudar sobre o que é verdadeiro no que se refere à Bíblia. São coisas importantíssimas, aquelas 3 perguntas, e sempre lembrar, eu estou olhando na Bíblia, estou procurando as informações na Bíblia, para que eu saiba como dizer para as pessoas sobre a minha fé quando eu for questionada, principalmente no que tange ser mulher. Pode clicar aí, bonitona. Olha só. Isso é 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Aí clica de novo. Olha que coisa chique, no grego. Esse trecho no grego, por que que eu coloquei aí? Porque nós vamos ver, pode clicar de novo. Isso, e de novo. Tatá, e de novo. Que vai aparecer uma explicação aqui embaixo. Muito bem. E fica a explicação de cima também. Ah, mas tudo bem, então deixa só de baixo. Muito bem. Gente, a palavra endomen, que significa conhecer, mas não é a palavra gnosco, que é um conhecimento derivado, etc. O grego endomen significa ver ou entender, é muito mais profundo. Quando eles traduziram a Bíblia do Novo Testamento, quando ela foi traduzida do grego clássico antigo, para as línguas que nós temos hoje, perdeu-se muita coisa, isso foi no estudo que a gente participou também, a semana passada, perdeu-se muita informação, porque é uma língua morta. São poucas as pessoas que realmente conseguiam entender. E a língua grega é absolutamente precisa. Cada verbo, cada auxiliar do verbo significa exatamente aquilo. E às vezes é importante a gente saber que esse trecho, que é, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo, para aqueles que são batizados na água, para que pudéssemos conhecer de fato, entender profundamente o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então não é um simples conhecer, é aquela coisa profunda, aquela coisa realmente que vem através de um estudo constante da palavra de Deus. Pode clicar aí, ô Lelê. Aí, ô Lelê, Letícia. Então, olha só, por que é isso importante, gente? Porque quando você vai fazer, você vai começar a estudar mais e mais sobre agora tradições e costumes, você precisa entender o que a Bíblia está falando. Profundamente entender. Nós temos que entender que as palavras, o significado das palavras, e nós temos que conhecer as verdades que Deus revelou para os homens. Entenderam? Então, vamos passar para o próximo slide, minha querida auxiliadora maravilhosa. Como as ideias e conceitos bíblicos eram transmitidos a nós e o que precisamos entender antes de tirar as nossas conclusões. Só um minutinho. Usa o fone para você ver. Não, é que eu estou sem fone. Vem cá, você precisa, que está atrapalhando minha aula. Obrigada. Voltei. Muito bem. Ok. Crianças, vamos lá. Clica para mim, Letícia, por favor. Tudo era transmitido oralmente, gente. Não existia essa coisa maravilhosa chamada Bíblia, que tem o Novo Velho Testamento, tudo escrito em português. Ai, que coisa chique. Não tinha nada disso. Era oral. Como
foi ensinado para que os pais fizessem com seus filhos em Deuteronômio capítulo 6. É o capítulo inteiro, fala exatamente sobre isso. Como que eles tinham que ensinar os seus filhos? Pode clicar, Lê. E uma coisa que a gente aprende, vem de Deus ou está na Bíblia? É isso que essa pergunta tem que ficar na minha cabeça. Pô, eu tenho tradições da minha família, tenho um monte de costume, e aí? Como é que eu vou fazer? Nós vamos entrar exatamente nisso. E o que isso tem a ver com ser mulher? Muito, muito. Porque como auxiliadoras do lar, como pessoas que estão sob a missão, se de repente tem alguma tradição que não está na Bíblia, que a família do meu marido ou a minha família faz, eu não vou poder participar. Vocês estão entendendo? É óbvio, você tem que fazer tudo com jeitinho, conversar para não desagradar totalmente as pessoas, mas tem coisas que às vezes nós não vamos poder participar. Nós temos que realmente analisar, é bíblico ou não é? Pode clicar de novo para nós. Todo esse trecho, é muita coisa para vocês escreverem, tem muitas informações, mas a gente tem a palavra paradossis, do grego, significa tradição ou ordenanças. E aí vem vários trechos para vocês depois anotarem, eu vou mandar para vocês. Quem não tiver no grupo, depois pode entrar em contato comigo no particular, eu mando para você esse slide, porque é muita informação para vocês anotarem, esses textos são fenomenais. Mas uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, essa é uma tradição que veio imposta por Jesus, aí vem um exemplo, que nós temos que seguir, que é no caso de Mateus 28, de 18 a 20. O que é Mateus 28, 18 a 20? Quem que sabe de cor? Vai ganhar uma estrelinha. Algum dia eu dou estrelinha. Olha o povo pensando. É um dos trechos mais que a gente tem que saber de cor. Comissão. Vamos pelo mundo? Peguem. Ganhou uma estrelinha, meus parabéns. Uhul. Exatamente. A grande comissão. Essa é uma tradição, uma ordenança, lembra da palavra paradossis, tradição ou ordenança. É que a gente pensa, a tradição é festa junina. Não. Quando você lê pela palavra grego, ela é ou uma tradição ou uma ordenança. Nós tivemos uma que Jesus nos deu, que é ir e pregar e fazer discípulos de todas as nações e que ele estará conosco por todos os tempos. Então, isso é uma ordem nossa, nós não temos, hoje eu não estou afim, tem essa não, filha. Tu tem que fazer e ponto. Entendeu? Ou é uma prática condenada por Deus. Aí vem os exemplos. Qual é a prática condenada por Deus? Obviamente eu não vou fazer. Hello. Ou é uma vontade que Deus esclareceu, ou se Deus não revelou nada sobre isso, como que eu vou saber qual que é a vontade? Aí você tem que usar o bom senso que Deus lhe deu. Então você tem que levar em consideração a palavra de Deus, o que ele nos ensinou, de acordo com as tradições, ou ordenanças, palavra paradossis. Pode passar, Letícia. Olha só que legal. Tradições e costumes. Nós temos aí Dia das Mães, a oferta que a gente faz, aquela oferta, na verdade é para colocar a Colheita Brasil, esqueci. Mas aquela oferta que você faz para a Colheita Brasil, que é um trabalho extremamente importante, a gente tenta fazer uma oferta anual para realmente ajudar a mandar missionários. Então, isso é uma tradição ótima. O Natal, a ceia que a gente faz toda semana, e isso já é uma ordenança.
Natal, Dia das Mães, são tradições interessantes, são tradições que nem todos os países têm no mesmo dia. Aí tem esse, pode clicar, esse é muito interessante. Clica aí que vai ficar maior esse pedacinho. Que eles falam assim, como é a hierarquia da Igreja de Jesus, aí você tem a parte católica, de um lado, de onde surgiu os papas, e o outro lado, como é com os apóstolos. Então, é bem interessante você analisar que certas tradições, às vezes, elas são distorcidas. E aí você tem todo um lado que surgiu uma outra religião, que é diferente do que a Bíblia ensina. Então, esse é só um exemplo para vocês terem na sua cabeça. Pode mudar, por favor. Olha, isso não está no curso, isso é uma coisa que nós discutimos com professoras para a gente poder falar com as moças quando a gente estava fazendo o curso, né? O movimento sufragista difere um pouco do movimento feminista. O movimento sufragista surgiu por volta de 1800 e pouco, vem da palavra sufrágio, que significa voto. Então, as mulheres na Inglaterra, na França, começaram com esse movimento, querendo ter o direito de voto. E, obviamente, esse movimento foi se espalhando pelo mundo. E, infelizmente, com esses direitos, surgiram também o direito da mulher usar calça, dela fumar, dela beber, dela ser homossexual. Então, o sufrágio, ele trouxe todos esses direitos da mulher. E aí nós temos o movimento feminista, que é um pouco diferente do movimento do sufrágio, do sufragista, porque o feminista, ela quer igualdade de gênero total. Se o cabra ganha X, ou eu ganho um X ou é XY, porque eu não vou, porque eu sou mulher, ganhar menos, e aí vai. Tem certas coisas que eu concordo, mas em grande maioria, os movimentos feministas, por exemplo, dos anos 70, a primeira coisa que as mulheres fizeram foi arrancar os sutiãs e queimar eles em público, levando uma bandeira de feministas para cima e para baixo. Não é o que a Bíblia ensina. De forma alguma. Nós vamos aprender, um pouco mais para frente, que o homem que mais amou as mulheres foi Jesus Cristo. Que mais respeitou as mulheres foi ele. Numa época em que a mulher não tinha absolutamente nenhum direito e era completamente, não rejeitada, mas ela era muito mal respeitada na maioria das, como é que fala? Não religiões, bom, religiões também, mas na maioria das, caramba, peraí que eu vou conseguir, povos, que difícil, na maioria dos povos, é muita coisa na cabeça, na maioria dos povos, a mulher não era respeitada desde Gênesis capítulo 3. Foi feito uma imagem muito negativa da mulher, sempre dizendo que a culpa era da Eva. Não foi. A Eva errou e Adão errou. Os dois erraram, igualmente. E aí, esses movimentos sufragista e o movimento feminista, eles são importantes para a gente saber, porque assim a gente consegue entender as atitudes, às vezes, que são impostas às mulheres nas mídias. A forma que você tem que se vestir, a forma que você tem que falar, a forma que você tem que ser no mundo. E não é isso que Deus ensina. Deus não fala sobre os sufragistas, Deus não fala sobre as feministas. Deus fala sobre a mulher que foi criada à imagem dele, espiritualmente igual a ele, que tem papéis diferentes do homem em termos de utilização dentro do reino, dentro da igreja, dentro da congregação. Mas a mulher é um vaso frágil, é uma parte muito bonita que Deus fez. Pode passar, por favor.
Qual é a visão bíblica dos costumes? Aí depois vocês também vão poder anotar. Nós vamos, a primeira coisa, né? Costumes, tradições, né? Obedecer, respeitar as instituições humanas, as autoridades, praticar alguns costumes conforme a cultura em que vivem, com o intuito de ganhar pessoas para Cristo. Por exemplo, a nossa família, Natal, aqui a casa fica abarrotada de enfeites. Não necessariamente de papais noéis, mas é tudo verde, vermelho, e a gente faz muita bagunça, porque para o americano é um momento de muita união, a família se junta. E é que nem o Thanksgiving, né, o Dia de Ação de Graças, que é uma outra tradição que as pessoas, é o único feriado prolongado dos Estados Unidos, realmente, de fato, mais importante que o Ano Novo, Natal, Halloween, o que for. É o feriado mais importante nos Estados Unidos, é o de Ação de Graças. Então, às vezes, você participa dessas coisas, de repente, não entendendo muito, mas com o intuito de convidar seus vizinhos, os seus parentes. Nós já fizemos algo parecido com o Thanksgiving, com, né, a Dia de Ação de Graças aqui em casa, algumas vezes, convidando os vizinhos para participar. E assim você está plantando as sementes do Evangelho, que esse é o nosso trabalho. Essa é minha missão como cristã. Eu estou debaixo da missão dos homens, quer seja solteira ou casada. Se eu sou casada, estou debaixo da missão do meu marido. Se eu estou solteiro, estou debaixo da missão do meu pai, da liderança da igreja, do meu irmão, que se ele for cristão, eu estou sobre essas lideranças. Deus nos criou assim. As sufragistas, as feministas, não querem que a gente seja cristã e feminina, que é completamente diferente do que o mundo ensina hoje. Tem costumes que são proibidos por Deus. Número 4, tem costumes neutros. Por exemplo, quando em Romanos eles falam sobre não comer certos alimentos. Eu conheço pessoas que preferem não comer carne. Eu, pessoalmente, prefiro não comer carne, por vários motivos. Mas tem gente que só quer comer verduras e legumes. Qual o problema? Nenhum. Não existe. Contanto que eu e essa pessoa não sejamos um incômodo uns aos outros, que a gente não seja uma pedra de tropeço, que a gente venha a crescer espiritualmente, não interessa se eu gosto de carne, ela gosta de frango, outra gosta de peixe e a outra gosta de só verduras. Não interessa. O que interessa é que a gente espiritualmente esteja crescendo. Aí o número 5, Cristo, ele pode estabelecer bons costumes, mas ele jamais impõe nada na gente. Lucas 9, versículo 23, você tem que decidir seguir a Cristo, você tem que decidir pegar a sua cruz e caminhar com ele. É decisão sua. Eu sou casada com o Wagner, eu não vou levar o Wagner para o céu. A minha vida espiritual é a minha decisão, é eu que tenho que batalhar, é eu que tenho que crescer. Para que um dia, quem sabe, eu possa estar com Deus e ele vai fazer a parte dele também para um dia poder estar com Deus. E o número 6, existem costumes ordenados por Deus, como se reunir nos domingos, ofertar, tomar a ceia. Esses são costumes que Deus ordenou. São tradições, são ordenanças de Deus. Então, nós temos que entender essas diferenças para que a gente possa ser útil para Ele. Ah, eu ia clicar. Clica para mim, Letícia. Eu apertei minha tela. E aí, uma palavra de ânimo para todas nós mulheres cristãs. A mulher cristã, olha só, é o que eu falei, ela é um vaso delicado. Ela é bondosa no lar, honrada nos negócios, ela pode e deve ser o sal da sua propriedade, do seu local, e sempre seguir a Deus em primeiro lugar.
E a gente deve participar dos eventos da sua comunidade local, da sua cidade, contanto que não fere as leis de Deus, participa. Mesmo que você não curte muito, você fala, essa coisa besta, participa. Sabe por quê? Porque aí você vai ter a oportunidade de trazer pessoas para Deus. Esse sempre vai ser o objetivo de uma cristã. E aí, pode passar para a próxima, por favor, Lê. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre as mulheres do Novo e do Velho Testamento. E tem umas mulherzinhas muito interessantes. Eu acho que vocês vão curtir. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, comentar, por favor, fiquem à vontade. Já falei demais. Uma de cada vez. Bora, meninas, agora é nossa hora de falar. Eu vou dizer que achei bem interessante, mas apesar de que eu estava me batendo aqui também com as tecnologias, mas acho interessante começar por esse ponto, né, da gente, antes de falar sobre as mulheres da Bíblia, talvez antes de conhecer muitas dessas histórias, entender o que a Bíblia diz sobre nós e sobre quem somos e sobre a correlação disso com a história, porque realmente a gente vem em algumas lutas sociais enquanto mulheres, mas que a gente não pode esquecer que apesar de sermos seres sociais que estamos nas nossas sociedades aqui, escolhemos viver para Cristo, e isso faz com que a gente pertença agora a um outro grupo dentro do grupo social, mas um grupo que escolheu servir a Cristo e ter agora parâmetros que são bem definidos, e se a gente não sabe esses parâmetros bem definidos, os quais a gente precisa praticar, a gente pode acabar se perdendo mesmo, porque muitas lutas são interessantíssimas, como você falou, trouxeram coisas muito interessantes aí socialmente, culturalmente, economicamente falando, mas a gente não pode deixar se vislumbrar apenas pelos ganhos sociais, culturais, econômicos, históricos, enfim, que a luta das mulheres e todo esse entorno dessa temática de mulheres tem, porque a gente precisa entender muito mais profundamente o que Deus espera de nós, como Ele nos criou. Então, se somos criaturas desse Criador, precisamos entender qual foi esse plano e qual foi esse caminho que ele trilhou para nós, né, dentro de uma função, dentro de também várias características, e que, como você falou, nos deu e nos dará grande importância, como a gente vai ver e já viu, né, em algumas passagens que você trouxe, muita importância mesmo para nós mulheres. Então, achei bem interessante começar por aí, e agora a gente vendo as histórias das mulheres da Bíblia, a gente vai conseguindo conectar também a essas características que você trouxe. Muito bom. Mais alguém? Eu queria só fazer um comentário também. O Gui, ele sempre fala para a gente assim que se a gente não consegue, se a gente acha difícil seguir Jesus, então a gente escolha alguém para a gente imitar, mas que essa pessoa imite Jesus, que parece que é um pouco mais fácil, né? E quando você falou que você ia falar sobre as mulheres, eu fiquei pensando, falei, dá para me escolher, ver qual é a mulher que eu posso seguir, né? Porque a gente tem isso, né? A gente tem aqueles personagens, aquelas pessoas que a gente tem essa afinidade, né? De falar, poxa, olha, eu sou parecida com fulano, deu certo, então eu também posso dar certo. Eu posso seguir firme na caminhada. Eu achei interessante isso. E esse conhecimento mesmo, né? De quem é o papel, é bem bacana. Achei bem legal isso. É que às vezes eu acho que hoje nós estamos numa época de mídia muito acirrada, né? Eu sou de uma época, filha, ficha telefônica, entendeu? Que você ficava lá naquela fila esperando o goiaba sair, e aí ele punha mais uma ficha e todo mundo reclamava.
não vai sair, não vai, não. Era assim, era um pouco mais difícil. Hoje nós temos um celular que é um telefone, uma enciclopédia, um guia, né, de mapas, é tudo num lugar só. É absurdamente útil se a gente sabe utilizar da forma correta. E uma coisa que eu tenho notado com um pouco de preocupação é ver, às vezes, as mulheres mais interessadas em coisas que a mídia tem para nos trazer, não cristãs, né? Por exemplo, não mídias que falam sobre Deus, etc. Mídias normais, pessoas, influencers da vida. E eu fico, assim, meio preocupada, porque eu vejo as pessoas, não, eu quero ser uma influencer. Do quê? Quem que você vai influenciar? Eu, às vezes, questiono meus sobrinhos, por exemplo, eu entrei no Instagram uns tempos atrás, porque eu queria saber o que os goiaba estavam colocando, né? E, às vezes, eu vinha coisa que eu não gostava, e já ia lá no particular. Fulano, pra que você pôs aquela maldita foto? Pode tirar. Mas, né, pode tirar. E já vinha com versículo, com tudo. Aí eu virei a tia Caxias por uns anos, né? Mas a gente tem que se preocupar, gente. Eu fui criada assim, eu levanto a mão, então vai nascer o bebezinho da Letícia e do Gui. Aí ele é apresentado na igreja. Quem concorda que vai ajudar a educar a criança? Cara, eu levantei a mão para meio mundo de nego aí. Tem um monte de gente para quem eu levantei a mão. Eu também sou responsável por essas pessoas. Eu tenho essa responsabilidade. E eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, Mary, tu tá errada, mano. Tá errado. O que você tá fazendo não tá certo, não. Entendeu? E se a gente puder permitir que as pessoas nos corrijam e conseguir corrigir os outros e tirar um pouco das mídias erradas e manter naquelas que estão corretas, cara, aí vai ser só coisa boa. Boa noite, mãe. Dorme com Deus. A minha mãe mandou abraços para todos. Fala, Tatiane. Ô, Mary, eu vou só me defender aqui. Vou só me defender, tenho direito à réplica. Eu trabalho, né, muito com o Instagram. O Instagram hoje é a minha maior ferramenta de trabalho. E o que eu trabalho com mulheres, né? E o que eu tenho percebido é cada vez mais mulheres também carentes desse olhar mais cristão mesmo. E muitas mulheres me procuram e até me indicam por saber que eu sou cristã. Porque, às vezes, as pessoas acham que o posicionamento dentro, né, do Instagram é de postar frases bíblicas. Mas o nosso posicionamento, a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente responde, se comporta, dentro e fora das redes sociais, vai fazendo com que as pessoas elas queiram também entender o porquê que a gente se comporta daquela maneira. Então, fechando aí a minha réplica, né? É a gente saber usar as coisas que vão, cada vez mais, o mundo vai ser mais tecnológico, e a gente também entender qual que é o nosso papel, né? Igual você falou, influenciar para quê? Né? Porque a gente tem papel de influência o tempo todo. Né? Então, você aqui está influenciando a gente. Se você trouxer uma mensagem errada para a gente também vai replicar isso de qualquer forma. Né? Da mesma forma que uma influenciadora, quando fala uma coisa, ela convence outras pessoas e que também vai fazer isso. Então, assim, a gente tem um papel, enquanto cristão, que independente da mídia que a gente esteja, né, eu acho que não é só trazer para as mídias certas, é independente da mídia que se tem hoje, é a gente exercendo nosso papel enquanto cristão e o que Deus pede, né, ir e falar sobre o evangelho e falar para as outras pessoas desse amor, dessa transformação que Deus traz para a nossa vida, com as nossas atitudes e também utilizando os meios que a gente tem hoje. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E, assim, é uma coisa que eu falo para as pessoas, tem gente que fala assim, nossa, minha época era melhor. Não, não existe época melhor, existe hoje. O que é passado, passou, filha, já foi. Ninguém mais quer voltar para a ficha de telefone, pelo amor, não. Eu tenho uma guardada, só para lembrar. Não. Graças a Deus nós temos a modernidade, nós temos a tecnologia, senão como a gente ia ter uma aula.
falando com pessoas de São Paulo inteira, com trânsito do cão. Eu moro em Seguinho, mora lá na Zona Leste, o outro na Zona Sul, e o outro em Recife, sei lá aonde. Não. As facilidades da internet, nossa, nos ajudam muito a conseguir falar mais e mais sobre Cristo. A gente tem que ver pelo lado positivo, né? Karen, quer falar? Eu Só um esqueci. comentário rápido. Não, não tem problema. É que eu estava ouvindo você falar e eu concordei com uma coisa que as pessoas realmente esquecem, né? Isso, para mim, é fundamental sempre. Porque as pessoas falam que a religião desvaloriza a mulher, né? Muitas vezes, principalmente por causa da passagem de nós sermos submissas aos homens, né? E as pessoas esquecem que quem mais amou as mulheres, que na verdade, quem mais valorizou as mulheres foi Jesus, e foi tão legal como ele coloca e como ele valoriza, né? Eu estava assistindo The Chosen esses dias, não é uma propaganda, assim, mas é um negócio que eu gostei muito, achei um negócio muito bacana, e lá mostra detalhadamente algumas coisas, assim, que a gente não para pensar, né? Como Jesus era dócil, assim, era um cara que ele era espetacular até nesse processo, ele foi colocando as pessoas, as mulheres principalmente, em papéis que outros não teriam colocado. A gente está estudando essa semana sobre a mulher samaritana, a gente estava falando sobre a mulher samaritana, e como Jesus deu um papel para essa mulher, que não era nada e não era ninguém, né? Era uma mulher que os homens provavelmente repudiavam a presença dela, e Jesus foi lá falar com ela. Então, às vezes as pessoas querem colocar o patamar, vamos pôr religioso, mas o patamar, na verdade, de Deus, como desvalorização da mulher, e ele foi quem mais valorizou a mulher, né? E a gente não pode esquecer nunca disso. Era só isso mesmo. Perfeito. Aí nós vamos falar sobre a mulher samaritana, é uma das mulheres que nós vamos falar. Mais algum bode, alguma cabra quer falar? Vocês vão acostumar com os meus, como é que fala? Com as minhas frases ridículas. Relaxa, tudo bem, a gente lida com isso. Mas, enfim. Do ponto que você estava falando, assim, principalmente das tradições, eu acho muito interessante a gente, bom, resumidamente, né, como você já bem disse, a gente não, como que eu posso dizer, demonizar as tradições que a gente tem, né, que nem vai, por exemplo, mas as pessoas comemoram o Natal, aí tem a impressão que fala assim, mas comemorar Natal, esse tipo de coisa, isso daí é coisa de igreja católica, hein? Isso daí não é coisa de Deus, não, hein? Aí você fica tipo assim, cara, mas eu só tô ali para comemorar com a minha família, só para ter assim, um tempo, e justamente nesse meio tempo que você tá com a sua família, você mostrar Cristo para elas, porque pelo menos na minha família, né, por exemplo, a gente passa o Natal com a família do meu pai. E dos meus tios, o único que é convertido, né, assim, no caso, não é nem meu tio, né, enfim, é meu pai, né, a única pessoa ali que, dos irmãos, é o único convertido, é o único que realmente é cristão. Então, nesses momentos, né, que a gente consegue ir lá e apresentar Cristo para eles, conversar, aí você vai falar assim, por exemplo, contar das coisas que passou o ano todo, mas também contar junto assim os perrengues e mostrar assim conforme a palavra, assim conforme a Bíblia, como que você conseguiu lidar com aquilo, né? Se você também pode ajudar aquela pessoa com aquilo, também os momentos de felicidade, né, porque a vida também não é feita só de lutas, né? Às vezes as lutas pegam bastante, mas a gente também tem que aprender a ser grato, né, pelos momentos de felicidade que a gente tem, e também agradecer justamente esses momentos que a gente tem para justamente evangelizar essas pessoas. Eu não digo também só no quesito assim, vai, com a sua família, né, mas também às vezes amigos, colegas, enfim, aproveitar todas essas oportunidades que a gente tem para isso, né, não para falar assim, não, mas essas coisas aí que nem, vamos supor, a festa que a gente tem desse mês, né, a gente sabe, que eu vou falar assim, mas isso daí é coisa de São João, não sei o quê,
ah, não, gente, é só uma confraternizaçãozinha. Claro que assim, pode ter gente que tá indo com outro intuito, mas se você está organizando aquilo dali, é só falar assim, ó, a gente não tem nada com questão assim religiosa, a gente só está aqui literalmente só para confraternizar, comer coisa gostosa, né? Porque é uma das melhores partes que tem, né? Sejamos sinceras, e as brincadeiras como um todo. Exatamente, eu vou falar comida também. Enfim, e nesse quesito mesmo. Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que a maioria vai pela comida mesmo. Não vejo a hora de chegar essa época do ano. Eu acho que um resumo, né, do que todo mundo comentou é que seja no online, seja no offline, a gente precisa sempre ter o discernimento e saber usar todas as oportunidades que Deus coloca para a gente estar cumprindo a ordenança que Ele nos deu de pregar o evangelho, de né, mostrar Jesus através do nosso viver, seja no online ou no offline, que aí é isso que Deus quer para nós, termos esse discernimento para a gente poder influenciar as pessoas da maneira certa, porque bem como a Tatiane bem disse, a gente influencia sim por redes sociais, mas também influenciamos todas as pessoas que estão no nosso convívio, né? Então é muito importante a gente aprender com outras mulheres que temos na Bíblia diversos exemplos, bons exemplos e maus exemplos também, para a gente saber o que seria mais adequado da gente fazer e o que Deus já mostrou que Ele não quer que a gente faz. Esse é o objetivo do curso, a gente aprender. Você tem que entender, por exemplo, o que nós citamos, né? Sufragistas, as feministas, entender o que é isso, porque isso é do mundo. E ver como é que nós podemos ser femininas de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que essa que é a grande diferença. O mundo apresenta uma coisa, mas nós, como mulheres cristãs, somos diferentes. E é o que vocês estão falando. Eu tenho que estar na mídia, claro, eu tenho que estar, né, respondendo, eu tenho um monte de grupos de WhatsApp, etc., que a gente participa, mas nem todos os grupos que eu participo são cristãos. Então, você às vezes está no grupo, vem uma coisa, aí quando você vai tentar falar algo, aí sempre vem alguém que fala assim, desculpa aí, Mary, porque foi sem querer. Aí, quando a pessoa faz isso, você vai falar, opa, uau, deu para ser uma boa influência, já estou conseguindo fazer algo positivo. Ou quando a gente sai todos os domingos, que a gente mora a 55 quilômetros da congregação de Guarulhos, do centro. Ainda não conseguimos começar um trabalho aqui em Santa Isabel por diversos motivos, então a gente vai todo domingo, né? Você sai cedo, 7h30 da manhã. O pessoal da portaria já sabe. Tem um que brinca e fala assim, fica rezando por mim, tá? E a gente zoa, fala, não vou gastar minha oração com você. Não, cara, que tu tá muito perdido, quantas mulheres já tá agora? Então a gente começa a brincar, mas a gente sabe que quando a gente começar um trabalho, já fizemos alguns trabalhos aqui, são as primeiras pessoas que nos buscam. São as pessoas que nos pedem, quando a pessoa pede, fulano, ora por mim, Mary, por favor, ora por mim, e não é uma pessoa cristã. Ela está vendo como eu influencio. E eu sempre falo para as pessoas, a sua influência vem desde cedo, da forma como você cumprimenta o cara lá na padaria. Você fala oi, dá um sorriso pelo menos para o motorista do ônibus, você agradece. A sua professora, tchau mãe, a sua professora chega na escola, você é educado com a sua professora, que hoje em dia esse negócio tá difícil. Então, todas essas atitudes vão mostrando qual é o tipo de mulher que eu sou. E é isso que esse curso quer mostrar. Ele quer ensinar para vocês que lá no começo, espiritualmente, nós somos criadas iguais a Deus. Existem as tradições que nós temos que participar, porque nós estamos dentro de um convívio, mas nós somos diferentes. Não tem problema você comer. Contanto que você não se estofe, não coma demais, e se você tiver muita comida boa, convida eu vou. Minha nossa,
Eu vou amar ajudar você a comer. Principalmente nessas festas juninas que tem muita comida boa. Mais alguém, mais alguém quer falar alguma coisa? Então, poderosas, podemos considerar a reunião encerrada. Letícia, quero agradecer você. Eu acho que aprendi a fazer um negócio. Vamos ver se eu vou conseguir ressuscitar meu computador até semana que vem. Sexta-feira eu já tenho outra aula para dar para as irmãs de Recife. Aí eu coloco o link, se vocês quiserem participar, tá? Que é da oração de Jabes. E lá é assim, eles me dão um link 2 minutos antes de começar. Ele é gratuito, então as meninas não têm o link fixo. Mas é sempre 8 horas, tá? Sempre 20 horas. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser sal, luz, onde vocês estiverem, entendeu? E vamos lá, eu faço oração para a gente encerrar, tá bom? Grandioso Deus, Pai maravilhoso, obrigada pela essa oportunidade de ser útil no seu reino. Que o Senhor sempre possa usar cada uma de nós para a gente espalhar a boa nova, que é a morte e a ressurreição do seu Filho para todas as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor use a nossa vida, que a gente possa ser o aroma de Cristo para todas por onde a gente passar. Que as pessoas tenham interesse em saber por que nós somos diferentes, temos atitudes diferentes, nos vestimos de uma forma diferenciada, que as pessoas queiram saber quem somos nós. E que o Senhor nos ajude sempre a ter um país, continuar tendo um país, onde a gente possa ter essa liberdade religiosa de pregar a sua palavra, de falar sobre Cristo, de carregar uma Bíblia, de cantar um hino em qualquer lugar, sem nenhum receio. Que o Senhor nos abençoe a continuar tendo isso, Pai. Abençoe cada bonitona aqui, cada flor que está nesse grupo, que a gente possa ter uma boa noite de sono. E se o Senhor não voltar até amanhã, que amanhã a gente acorde prontas para louvar e engrandecer o teu santo nome. Em nome do seu Filho que nós oramos. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada, Mary. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Boa noite, meninas. gente. Ô, Lê, Obrigada, tem que Mary. parar de gravar. Boa noite. Boa Internet top essa. Ô, louco. noite, meninas.